Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Na verdade, João, capítulo de número 16. Verso de número 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16. Verso de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Pai, nós oramos mais uma vez, glorificando o teu nome, bendizendo, Deus, a tua palavra, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és misericordioso. Mais uma vez, ó Deus, nesse culto de oração e ensino, nós colocamos diante do Senhor a palavra que será ministrada, Pai. Pedimos ao Senhor, abra, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para aquilo que será falado e dito neste lugar. Dai-nos, ó Pai, entendimento, que o Senhor nessa noite possa nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Nós oramos a Deus nessa noite com a certeza que o teu Espírito irá agir, com a certeza que o teu Espírito irá operar sobre nós, que o teu Espírito manifestará, o Pai, no meio de nós nessa noite, porque se não fosse assim o Senhor não teria morrido e o teu Espírito não havia, Pai, sido enviado a nós. E já que teu Espírito está entre nós, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, manifeste-o com poder e graça sobre nós. Traga a presença do Espírito Santo sobre esta casa. Traga a presença do Espírito Santo sobre os nossos corações, Pai. Traga a presença do Espírito Santo sobre esta igreja. E à medida que a tua palavra vai sendo ministrada, pregada, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir. Que o nosso amigo Espírito Santo tenha liberdade de curar, de salvar, de libertar. Que o meu amigo Espírito Santo tenha liberdade de transformar, restaurar nessa noite. À medida que a tua palavra, Pai, for pregando, Deus, nós pedimos ao Senhor, faça o que o Senhor nunca fez, opere o que o Senhor nunca operou. Desça, Pai, sobre nós com novas revelações. Desça sobre nós, ó Deus, de maneira sobrenatural e diferente. Que a cada texto citado, cada palavra falada, que seja, Pai querido, uma revelação diferente, que abra o leque de alguém aqui nessa noite. Ao ponto, ó Pai, de nós nos aprofundarmos mais diante do Teu Espírito e no conhecimento da Tua palavra. Deus, eu oro nessa noite com a certeza de que o Senhor está sobre esta casa, de que o Senhor está sobre nós, de que o Senhor está, ó Deus, no meio deste povo. Eu oro com a certeza, Pai, que o Senhor irá fazer algo grande e poderoso nesse ambiente. Ah, Jesus, nós oramos nessa noite. Nós oramos porque nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós oramos porque nós cremos, ó Pai,
que o Espírito Santo ele continua agindo nos dias de hoje como antigamente, que o seu poder e os dons, eles não foram cessados, ó Deus, nós oramos e acreditando na tua palavra, e que a tua promessa, Deus, ainda está viva sobre nós, que a tua promessa da manifestação e poder do Espírito está viva sobre nós, sobre esta casa. Nós oramos com a certeza de que o Senhor pode e irá fazer algo novo. Fica Jesus aqui conosco, permanece Jesus aqui conosco, não se vá, Deus, sem antes ministrar em nós algo novo e algo diferente, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam, glória a Jesus. Dando continuidade ao estudo que foi dado, se eu não me engano, semana retrasada e semana antirretrasada a respeito do Espírito Santo, eu vou lembrar alguns pontos que nós já citamos aqui para aqueles que não estavam presentes, ou talvez você esqueceu. Nós estamos tratando sobre a doutrina do Espírito Santo. Elias, o que é a doutrina do Espírito Santo? A doutrina do Espírito Santo é o estudo sobre o Espírito Santo. Na teologia é chamada de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, aonde nós estudamos a respeito do nosso amigo Espírito Santo. E eu disse aqui que o Espírito Santo, ele não é uma força de energia, ele não é uma influência, ele não é um ser qualquer. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai e assim também como o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa divina com os mesmos poderes e atributos do Pai e também do Filho. E nós estamos tratando a respeito do Espírito Santo a partir de alguns pontos, sendo ele o ponto exegético, que é aquilo que o texto diz a respeito do Espírito Santo, trazendo para os seus originais hebraico e também no grego. Segundo ponto que nós estamos tratando é o ponto teológico, que é o que significa a doutrina do Espírito Santo dentro do termo teologia ou do termo pneumatologia. Terceiro ponto é o ponto histórico, como a igreja entendeu o Espírito Santo. O quarto ponto é o ponto experiencial, aquele ponto em que nós experimentamos a vontade do Espírito Santo e de como ele se manifesta nos dias atuais. Um erro comum, irmãos, que eu disse aqui é que nós, por muitas das vezes, ficamos só na experiência, no miticismo, e esquecemos de focar na palavra. Quando eu tenho experiência, e essa experiência não está voltada na palavra do Senhor, não está voltada com um relacionamento com o Senhor, isso não vai passar de um miticismo, de um mito. Talvez você contará a alguém, essa pessoa pode até acreditar, mas se a tua experiência não tiver um entendimento, um relacionamento com Deus, quando você contar a alguém, essa experiência não valerá de nada. A pessoa não sentirá vontade de sentir a mesma experiência que você teve, ou ter a mesma experiência. Então nós precisamos quebrar esse dilema de viver somente de experiências vazias, mas começar a viver experiências, e no meio dessas experiências, relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é vivo e ele está no meio de nós. Ele não é gerado como filho, não é gerado como filho, não é criado como os anjos ou como as coisas, mas ele é eternamente procedente do Pai, ele procede do Pai. Tudo que o Pai e o Filho faz, o Espírito Santo também tem o poder de fazer. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso consolador. Nós dizemos aqui algumas coisas a respeito das características, atributos do Espírito Santo. Quem não se lembra que eu disse aqui que um dos atributos do Espírito Santo é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Elias, o que é onisciência? A onisciência, ele sabe de todas as coisas, tem um controle de tudo. Onipresença, onipresente, ele está em todos os lugares. E onipotente, ele tem todo o poder, assim como o Pai e também o Filho.
Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é vida, Ele é sabedoria, Ele é Deus, Ele é igual ao Pai, Ele é igual ao Filho. O Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo, ele tem intelecto. O Espírito Santo tudo entende, tudo compreende. O Espírito Santo, ele tem vontade e ele distribui a sua vontade a cada um como quer. O Espírito Santo, ele tem emoções. Ele ama, mas também entristece. O Espírito Santo, ele age como pessoa. Ele ensina, ele fala, ele intercede, ele testifica. E ele também nos guia, sabe? E nós falamos na última semana a respeito de alguns símbolos do Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo, ele se manifesta também de forma como pomba. Quem não se lembra quando Jesus foi batizado por João Batista naquelas águas, e depois que ele emerge do rio, pousa uma pomba sobre ele, brada uma voz do alto dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E eu disse que a pomba, irmãos, ela não habita em lugares sujos, ela não habita em lugares imundos. A pomba, ela é sensível, ela não fica em qualquer lugar. E o Espírito Santo, ele age da mesma maneira. Ele não habita em lugares imundos. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele não fica em qualquer lugar. Nós tratamos também o Espírito Santo a partir do fogo, porque ele também é fogo que purifica. Moisés viu o poder do Espírito Santo na sarça ardente, ele viu na coluna de fogo, ele viu o poder do Senhor se manifestar. E se eu não me engano, eu disse aqui que era normal a sarça pegar fogo no deserto. O que não era normal, o fogo não se consumir. Quando Moisés está olhando para a sarça ali no deserto, pegando fogo, ele não fica encantado, ou ele não fica pasmado, não, pelo contrário, aquilo para ele era normal. O que ele não compreendia, porque a sarça não se consumia, porque o Espírito Santo é assim, ele pega fogo e não se consome, porque o fogo que tem do lado de fora, outrora ele acende e depois ele apaga, mas o Espírito Santo, ele é diferente. Uma vez que o Espírito Santo é aceso dentro de nós, não tem como apagar este fogo, não tem como apagar essa chama que queima. Elias me prova na Bíblia que não tem como apagar o fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jeremias vai fazer uma oração, e a oração de Jeremias é: Pai, não mencionarei mais o teu nome, não falarei mais da tua palavra se tornou vergonha na minha boca. Tudo que eu faço, eu sou humilhado, as pessoas não acreditam. Trazendo para os dias de hoje, parafraseando, Jeremias está dizendo: o Senhor não me avisou que ser profeta seria tão difícil. O Senhor não me avisou que eu seria caluniado e que eu passaria por todas essas situações. O Senhor não havia me avisado que eu seria jogado no calabouço. E enquanto Jeremias está fazendo uma oração de desistência, uma oração de entrega de chamado, entrega de ministério, ele dá uma pausa na sua oração. E quando ele dá a pausa na sua oração, ele continua dizendo: todavia eu não consigo parar, todavia há um fogo que arde e queima dentro do meu coração. Ei, eu e você já sentimos esse fogo. Lembra daquele momento que você queria entregar o seu chamado? Lembra daquele momento que você queria entregar o teu ministério, mas o fogo que ardeu no teu coração foi tão grande que você não teve coragem de chegar diante do pastor, você não teve coragem de chegar diante da pastora e entregar a chamada que Deus colocara na sua mão. É isso que Jeremias está dizendo: o fogo queima tanto dentro de mim, o fogo ele não se consome ao ponto de eu não conseguir desistir. O Espírito Santo de Deus, ele age como fogo em nós e através de nós. A Bíblia diz que ele também batiza como fogo. Em Mateus capítulo 3, 11 vai dizer que ele viria e nos batizaria com o Espírito Santo
e também com fogo. E a menção do fogo aqui, ele tem dois significados. Um ou é o fogo para juízo, que queima pecado, iniquidade e traz justiça. E o outro é o fogo da purificação, que tira as impurezas de mim e de você. O Espírito Santo de Deus, ele é fogo em nossas vidas. E me estranha muito na atualidade, nos dias de hoje, a gente olhar para uma pessoa, olharmos para um crente e olhar e ver que não há fogo nesse crente, não há fogo neste homem, não há fogo nessa mulher. Crente sem fogo, irmão, não é crente. Crente que não possui o fogo do Espírito Santo, que não queima pelo Espírito Santo, que não arde pela presença do Espírito Santo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora da ordem, porque todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo e o fogo precisa queimar dentro do seu coração. O Espírito Santo, ele também é água, água da vida, a água na qual nós bebemos e não voltamos a ter sede, a água na qual nós fluímos, um rio de águas vivas. Todas as vezes que a gente fala de água, nós não falamos de qualquer água, porque todas as vezes que eu bebo uma água que tem do lado de fora, eu volto a ter sede, eu volto a requerer aquela água novamente. Mas quando eu bebo a água do Espírito Santo, não tem como eu voltar a ter sede, pelo contrário, eu fico saciado pela água que o Espírito Santo, ele me oferece. A água do Espírito Santo, ela é diferente, e por muitas das vezes tem gente que acha que está como água, mas não está, porque uma coisa é você fluir no Espírito Santo, outra coisa é você ter o Espírito Santo. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, e Elias, como que eu tenho o Espírito Santo? A partir do momento que eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, e imediatamente o Espírito Santo começa a habitar em mim. Mas muitas pessoas têm, mas não fluem no Espírito Santo. Muitas pessoas dizem ter o poder do Espírito Santo, mas não sabem o que é fluir. O que é fluir, Elias? É dar continuidade na obra que Deus me chamou, é dar continuidade na obra que Deus te chamou. Se você não está fluindo na obra que Deus te chamou, se você não está dando continuidade, se o rio que está em você não está jorrando água de vida, tem alguma coisa errada. Você pode até ter o Espírito Santo, mas você não está fluindo no Espírito Santo. Nós precisamos fluir no Espírito Santo. Vira para alguém do seu lado e diga: flua no Espírito Santo. Ele não entendeu, diga com fé: flua no Espírito Santo nessa noite, porque se eu e você não fluir no Espírito Santo, alguém da sua casa vai morrer, alguém da minha casa vai morrer, alguém que está ao nosso redor vai morrer. Se essa igreja remanescentes da última hora não fluir no Espírito Santo, almas irão morrer, e o Senhor está convidando alguém aqui nessa noite a fluir no Espírito Santo. Diga para alguém: flua no Espírito Santo. Todos aqueles que fluem no Espírito Santo, eles são saciados, a sua alma é limpa, e através dele é gerado vida. Quem não se lembra de Ezequiel, capítulo de 47, vai dizer que havia uma água que jorrava direto do altar do Senhor, e essa água vai chegar diante do Mar Morto, e tudo aquilo que era morto, não havia vida, as árvores estavam mortas, os peixes estavam mortos. Quando a água do Espírito Santo chega, tudo começa a ter vida. Eu e você precisamos entender que nós precisamos fluir de acordo com o que o Espírito Santo quer. Outra maneira que o Espírito Santo age é através do óleo ou da unção. Elias, o que é o óleo ou o que é a unção? É a capacitação sobrenatural de Deus para realizarmos as suas obras.
Você se lembra quando você começou no seu ministério, na sua chamada, e você não conseguia fazer nada, se desse o microfone na sua mão, você tremia, você não conseguia falar, você não ficava muito tempo com a oportunidade, mas hoje você já começa a fluir, porque você recebeu a unção e o óleo, a capacitação sobrenatural do Senhor, para que você possa operar e fazer as obras que Ele quer, e não é por força e nem por violência. Uma coisa, irmãos, é ter óleo, uma coisa é ter unção, outra coisa bem diferente, irmãos, é eu fazer de qualquer jeito. Tem muita gente que flui com óleo, tem muita gente que depende do óleo para fluir, e necessariamente nós não estamos ligados à unção somente para fluir. E as pessoas agora começam a confundir os dons com a unção. Uma coisa é dom, dom é dado. Dom, se você pedir, Deus te dá. O Espírito te dá. Mas a unção é cultivada. A unção você não acha em qualquer lugar. A unção você não acha em qualquer ambiente. A unção você não pede, Deus te dá. Não, irmão. A unção tem que ser cultivada diariamente. Do que adianta eu ter o dom e não ter a unção? Do que adianta eu saber profetizar e não ter a unção para profetizar? E nós estávamos esses dias falando a respeito de alguns profetas que profetizam segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu entendimento. Profetas da mentira, falsos profetas que se levantam em nosso meio, e está eu e você assentados ouvindo os falsos profetas falar, porque nós não temos unção, capacitação para se levantar e mandar o profeta calar a boca. Falso profeta, porque todas as vezes que eu e você somos ungidos, ou nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a autoridade para calar as bocas dos falsos profetas. E é o que nós estávamos comentando no grupo hoje a respeito de um homem que está com a sua vida toda errada, que está com a sua vida em pecado, e os pastores têm colocado este homem diante dos seus altares. E além dos pastores ter colocado esses homens diante dos seus altares, as pessoas estão avisando: não coloca, não faça, está errado, não é homem de Deus, é prova. Só que os pastores estão dando ouvidos aos seus próprios conselhos e sentimentos, e permitindo que falsos profetas subam aos altares. E o problema nosso está faltando unção no meio da igreja, está faltando unção de autoridade, capacitação sobrenatural, para nós tomarmos vergonha na cara e começarmos a nos levantar contra os falsos profetas. Enquanto eu e você estiver prostrado, olhando o que está acontecendo, eles continuarão agindo no meio de nós. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou a fim de derramar unção sobre alguém, unção de autoridade, porque uma vez que você recebe unção, você não tem medo de falar. Você já reparou que muitas das vezes antes da unção você tinha medo de falar? Você tinha medo de falar alguma coisa? Você tinha medo de fazer, com medo de que era na carne, do que as pessoas iriam agir, de como as pessoas iriam agir ou ouvir a respeito daquilo que você falava. Mas quando você recebe a unção, você não se importa mais com o comentário humano. O que importa é a palavra de Deus que está sobre a nossa boca. E se a palavra de Deus foi liberada sobre nós, se a palavra de Deus foi liberada sobre esta casa, há uma unção de autoridade para você falar tudo aquilo que o Senhor colocou na sua boca. Você está recebendo uma unção de capacitação nessa noite, através do Espírito Santo, para que você possa fazer as obras na qual Ele lhe propôs a fazer. Nós precisamos da unção, e a unção precisa ser cultivada, e tudo aquilo que é cultivado precisa de cuidado, carinho. Quando você planta algo, alguma coisa, para quem gosta de flor, igual a missionária Udete, ela precisa cuidar todos os dias, molhar, regar, tirar a sujeira.
Porque senão vêm os bichos, matam as plantas, as flores. E cultivar é isso, irmão. Cultivar a unção é isso, é todos os dias regar através do Espírito Santo. Porque tem vezes que nós recebemos unção e nós achamos que a gente já é alguma coisa. Nós achamos que a gente já pode alguma coisa, que somos capacitados, somos suficientes demais. Só que pelo contrário ainda nós não somos nada. E nós só fazemos pelo poder do Espírito Santo. Todo o poder foi dado pelo Espírito Santo e nada podeis fazer sem Ele. Nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo de Deus. Cultive a unção. Nós iremos dar continuidade a respeito das tipologias do Espírito Santo. Continuando a respeito do Espírito Santo em forma de vento. E antes eu quero contar uma parábola. A casa sem vento. Havia um homem que construiu uma casa perfeita. Uma casa linda, estruturada. Sem problema algum. Porém, a casa deste homem não tinha janelas. A sua casa era impecável. A sua casa sempre estava limpa. A sua casa sempre estava organizada. Este homem gostava tudo no seu devido lugar. Porém, a sua casa não tinha janelas. E esse homem se gabava da sua casa. Se gabava daquilo que ele tinha feito. E certo dia, um viajante passando por aquele local, ele avistou a casa daquele homem. E ele olha para a casa daquele homem e diz para o homem: olha, parabéns, a sua casa é linda. A sua casa é impecável. Porém, falta vento, está sem vida. E aquele homem, dono daquela casa, olhou para esse viajante com desdenho e sorriu. A minha casa está do jeito que eu quero, é assim que eu quero que ela fique. E o viajante olhou para este homem e disse: a sua casa precisa de vida. A sua casa precisa de vento. E o viajante foi embora. E agora este homem entra para dentro da sua casa. E quando ele adentra para dentro da sua casa, ele começa a perceber que na sua casa não havia vida. O cheiro estava estranho. O ambiente não ventilava. Ele se sentia mal. Ele não conseguia ficar muito tempo dentro da casa. E ele decide agora quebrar a parede. E quando ele quebra a parede fazendo uma janela, vem um vento. E o vento que vem não é um vento tranquilo. Vem um vento que agora começa a tirar algumas coisas do lugar. Porque aquele homem achou que a coisa que ele tinha colocado estava no seu devido lugar. E agora vem um vento e tira coisas do lugar. Move as cortinas. Move o ambiente como se estivesse bagunçando todo aquele lugar. E aquele homem começou a entender que quando ele quebrou a parede, o vento entrou. E aonde havia cheiro de mofo, começa a ter cheiro de vida. Aonde ele se sentia mal, agora ele consegue ficar dentro daquele ambiente. Elias, qual é a moral da história? É que por muitas das vezes eu e você temos a casa, mas não abrimos a janela para que o Espírito Santo entre. Por muitas das vezes eu e você, com a nossa religiosidade, com os nossos dogmas, com os nossos ensinamentos, com as nossas teologias, começamos a deixar cada coisa no seu devido lugar. Isso tem que ser assim, aqui, e isso desse jeito.
E começa a privar o vento do Espírito de entrar. E quando eu e você começa a privar o vento do Espírito Santo de adentrar no meio de nós, no meio da nossa casa, a nossa casa começa a cheirar mofo. Quer dizer que tem alguma coisa errada, o cheiro já não é mais agradável, o ambiente já não dá mais para ficar dentro. E é necessário que eu e você quebre algumas janelas, janelas de quê? Do orgulho, janelas da soberba, da altivez de espírito. É necessário que eu e você quebre algumas janelas para que o Espírito Santo adentre dentro da nossa casa e comece a circular. E ainda que ele tenha que tirar algumas coisas do lugar, como ele tirou na vida daquele homem, na casa daquele homem, ele irá fazer, porque tem coisa que eu acho que está no lugar certo, mas o Espírito Santo não é aí que eu quero essa coisa, não é aí que é o teu lugar. Tem coisa que eu acho que está da maneira certa, que eu estou fazendo do jeito certo, mas o Espírito Santo está dizendo: abra a janela para mim entrar, que eu vou mostrar aonde é o lugar que eu quero que você esteja, aonde é o lugar que isso precisa ficar. E o nosso problema é que a gente quer as coisas do nosso jeito, tem que estar da nossa maneira, do jeito que queremos, não pode sair do lugar, não pode dar um passo para o lado, que nós começamos a ficar triste, começamos a achar ruim. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite: o meu agir tira as suas coisas do lugar e coloca o que eu quero no lugar. O meu agir tira a sua vontade do lugar e coloca a minha vontade em primeiro lugar. O meu agir vai tirar de dentro de mim, de dentro de você, as nossas vontades e colocar a vontade do Espírito Santo em nós. E ainda que o vento sopre e bagunce tudo, e eu e você não entenda nada, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, não se desespere. Está soprando para colocar tudo no seu devido lugar. O vento assopra aonde ele quer. Se ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai, mas é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito não se importa se o vento sopra da direita, não se importa se o vento sopra da esquerda. O que é nascido do Espírito, a sua preocupação é ter a sua vida ajeitada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo coloque as coisas no lugar. O Espírito Santo, ele precisa colocar algumas coisas nos lugares. O Espírito Santo, ele age como um vento. E o vento, ele é invisível. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu não consigo tocá-lo, mas ele consegue me tocar. O agir do vento é invisível. Não conseguimos vê-lo, não conseguimos tocá-lo. Mas se ele se manifestar no meio de nós, todos nós saberemos e teremos a ciência que é um vento soprando. E por muitas das vezes é assim. O Espírito Santo tem as maneiras de agir, uma das suas maneiras de agir é de modo que eu e você não veja, eu e você não compreenda, eu e você não consiga colocar as mãos e tocar, mas não é porque eu e você não está vendo, não é porque nós não estamos enxergando, não quer dizer que ele não esteja agindo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio sobre eles um som como de um vento. Veio um som como de um vento impetuoso. Eu não vejo, mas eu posso ouvi-lo. Eu não posso tocá-lo, mas eu posso ouvi-lo. O Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer.
assopra onde Ele quer. E ninguém sabe de onde Ele vem. Ninguém sabe para onde Ele vai. E a única certeza que nós temos é que todo aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito, sente esse vento. Sente o vento soprar. O Espírito Santo, ele não pode ser controlado. Ele não pode ser visto. Não pode ser tocado. Mas os seus efeitos são visíveis. Você não viu o Senhor entrando dentro da sua casa, mas você viu a sua casa sendo salva. Você não viu o livramento que Deus deu, mas você viu adentrando para dentro dessas portas nos dias de hoje. Você não vê o que Ele faz, mas as suas evidências estão sobre nós. Ele sempre agirá de maneira e que na maioria das vezes eu e você não conseguiremos compreender. Mas Ele trará evidências de que Ele esteve agindo no meio do ambiente. Este é o Espírito Santo. Esse é o nosso amigo Espírito Santo, que se manifesta através do vento, que faz o que quer, na hora que quer, quando lhe apraz, e ninguém pode impedi-lo. O Espírito Santo também, ele age através da luz. Ele é como lâmpada para nós. Salmos de número 119, verso de número 119, 120, 21, alguém me lembra? Vai dizer que lâmpada para os meus pés. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés era a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Espírito Santo, ele nos ilumina. O Espírito Santo nos dá a direção, o caminho. Salomão vai dizer em Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele está dizendo que eu e você precisamos ser lâmpadas. Porque se eu e você não formos lâmpadas, nós seremos trevas. A lâmpada, ela ilumina o ambiente. Ela traz clareza. Ela revela aquilo que está escondido. Aquilo que ninguém vê. Quem não se lembra da mulher que perdeu a dracma? Que ela pega a vassoura e acende a candeia para que ela pudesse enxergar. E por muitas das vezes eu e você não achamos aquilo que nós perdemos, porque nós esquecemos de acender a candeia, esquecemos de acender a lâmpada. A lâmpada funciona como um azeite, e a luz só vai acender se tiver azeite, se tiver óleo. Se não tiver óleo, a lâmpada não acende. Aí está eu e você, que se diz ser cristão, pastor, missionário, obreiro, pregador, sem azeite, sem óleo. As pessoas olham para nós e não conseguem enxergar a luz do Espírito Santo. Não consegue enxergar que você é diferente. E o problema é que a gente até está no meio do povo cristão. A gente até está no meio daqueles que são luzes. Só que a gente continua apagado. Continua andando na escuridão, sem direção.
Lâmpada vem para trazer aquilo que está em oculto à luz, aquilo que está em trevas para a luz. Eu não consigo ver se a lâmpada não estiver acesa. Eu não consigo compreender essa palavra se eu não acender a lâmpada. Só que a gente está no meio de uma geração que até tem lâmpada, tem lamparina, mas não tem azeite. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que brilha por alguns momentos, que resplandece por alguns momentos, mas não tem azeite para continuar aceso. Aí o Senhor está dizendo para alguém: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Só que a gente está olhando o cenário, a gente entende que nós não temos azeite, a gente sabe, mas a gente também não corre atrás. Aí a gente começa a andar na escuridão. Tudo que é falado, a gente aceita. Tudo que é pregado, a gente pega. Começamos a andar no meio do engano, porque o Espírito Santo não nos iluminou, porque faltou azeite para você acender a tua lâmpada. Olhe para dentro de si mesmo e faça uma autoanálise. Tem azeite para manter a sua lâmpada acesa? Será que eu tenho azeite para manter a minha lâmpada acesa? Porque chegará um dia, chegará um momento em que alguém gritará. E esse alguém é o Espírito Santo, aí vem o noivo. E aqueles que não tiverem azeite e reserva para manter a lamparina acesa, não entrarão para as bodas, não participarão das festas. Chegará um dia que alguém que se diz ser lâmpada, que alguém que se diz que ilumina o caminho dos outros, e não tem azeite e reserva para manter a lâmpada acesa, ficará do lado de fora da festa. E sabe o que entristece? Que não é por falta de aviso, não é por falta de chamar a atenção. Quantas palavras são liberadas diante desse altar, dizendo que nós precisamos buscar, que nós precisamos orar, que nós precisamos nos consertar, que nós precisamos voltar ao primeiro amor, que nós precisamos andar em santidade, e ainda assim que a palavra está sendo liberada, eu e você continua apagado. O azeite está sendo liberado, jorrado sobre mim e você, e nós continuamos apagados. Mas vai chegar um dia que você vai estar apagado, eu vou estar apagado, e nós ficaremos do lado de fora, não por falta de azeite, não por falta de palavra, porque liberado foi. Quem não quis pegar foi eu e você, quem não quis manter a luz acesa foi eu e você, e nesse grande dia nós diremos: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu estava aceso profetizando, eu estava aceso curando, eu estava aceso pregando, mas o Senhor vai dizer para mim, para você: estava aceso naquele momento, mas quando você saiu do lado de fora você apagou. Estava aceso naquele momento enquanto você louvava, mas quando você saiu do lado de fora você voltou a pecar, voltou a mentir, voltou a falar as fofocas que você
fazia, voltou a fornicar, a prostituir. Do que adianta eu estar aceso aqui em cima e estar apagado do lado de fora? E quando esse grande dia chegar, muitos dirão: Senhor, eu estava aceso. E a palavra vai ser: afasta de mim, ó trevas, afasta de mim, maldita, porque eu não te conheço. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. O Espírito Santo está dizendo com alguém aqui. A sua lâmpada não serve só para esta casa. A sua luz não serve só para este ambiente. O caminho que você deve iluminar não é aqui. Porque aqui todo mundo já é luz. Aqui todo mundo já brilha. O problema é lá fora. O problema é quando a gente coloca os pés do lado de fora. E as pessoas olham para nós e nem sabem que somos crentes. As pessoas olham para você e nem te identificam como cristão. Nós precisamos parar com essa palhaçada de ser luz aqui dentro e treva lá fora. É porque é uma palhaçada. Porque enquanto nós estamos fazendo essa palhaçada, quem está do lado de fora está rindo de nós. E o palhaço somos nós. O palhaço é a igreja. Que brilha aqui do lado de dentro e não resplandece do lado de fora. E você está achando que é o teu nome que está sendo envergonhado? Que é o teu título? É o nome daquele que morreu na cruz do madeiro lá? Que verteu o teu sangue? É o nome dele que está sendo envergonhado. Por culpa minha e por culpa sua. Responsabilidade minha e responsabilidade sua. Que não quer brilhar do lado de fora. Que não quer ser luz do lado de fora. Responsabilidade minha e sua. E a pergunta é: até quando? É porque aqui dentro é bonito ser luz. Aqui dentro é maravilhoso receber os aplausos, receber os elogios, ouvir: Deus te usou, varão, Deus te usou, varão. Continue aqui dentro, é maravilhoso. Eu quero ver lá fora, no meio da tua casa, da tua parentela. Eu quero ver lá fora, no meio dos teus amigos, na tua escola, no teu trabalho. Resplandecer aqui dentro é fácil. Ser luz aqui todo mundo é. Até o diabo é. E por muitas das vezes ele se manifesta aqui como anjo de luz e ninguém percebe. Porque está faltando azeite. Está quase apagando e está pegando a luz errada. Está encostando na luz errada. Cutuca alguém aí, diga aí. Vai continuar com essa palhaçada? Cutuca aí. Vai continuar com essa palhaçada? Sem o Espírito é apenas aparência. Sem a luz que brilha do lado de fora e só brilha aqui dentro, é apenas aparência. É só a casca. Sepulcro caiado. Lindo por fora. Maravilhoso por fora. Mas fedido por dentro. Morto por dentro. Lembra da parábola da casa sem vento? Linda por fora, mas com cheiro ruim do lado de dentro. Sem a lâmpada, sem o Espírito, é apenas aparência.
Olha para alguém e diga aí, tu é aparência ou tu é de verdade? Fala assim, fala com ele, aponta o dedo. Aparência ou é de verdade? Ele tá rindo, né? Agora fala sério, tu é aparência ou tu é de verdade? A tua aparência vai fazer você brilhar aqui. Aqui. Mas no último dia, no grande dia, a tua aparência vai fazer você brilhar lá embaixo. Você vai descer cheio de fogo, de tobogã. Vai descer aceso pelo fogo. De tobogã, irmão. Rapidinho você vai estar lá. Porque a gente escolheu o quê? Ser luz aqui, não ser luz do lado de fora. Ser lâmpada aqui é fácil. Eu quero ver lá fora. Outra característica do Espírito Santo é o selo. Selo simboliza pertencimento, segurança, garantia da salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados com o quê? Com o quê? Agora olha para essa pessoa do lado aí e vê se ela tem um selo. Tem um selo, irmão? Tem ou não tem? Efésios 4:30 vai dizer que nós fomos selados para o dia da redenção. Você lembra da viúva em que o credor queria pegar os seus filhos? Bateram na porta por causa de uma dívida. E naquela época, toda pessoa que tinha dívida, a dívida era colocada na porta da pessoa. O escrito da dívida é colocado na porta. E quem passava em frente sabia que aquela pessoa estava devendo. Aí sabe o que Jesus foi fazer? Arrancar o selo, o escrito da dívida. A Bíblia diz que ele pagou a dívida, que não era dele, mas era minha e sua. Ele pagou o escrito da dívida que eu e você adquirimos. Ele pegou o selo que tinha dentro de você, que tinha dentro de mim, que te condenava, que me condenava, e rasgou. E nos selou para o dia da redenção. Aí Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Elias, o que é penhor? Quem é mais velho aí, a época aí da Edna, Giovanni, Raquel, Jeane também. Vai lembrar que existia lojas de penhor. Que quando você precisava talvez de um dinheiro, você ia lá, levava um objeto de valor, pegava o dinheiro, deixava o objeto lá, e o objeto era a garantia que você voltaria para pagar a dívida. Aí Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor que Jesus nos deixou. Elias, eu ainda não entendi. O Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai voltar, irmão. É a garantia que ele vai vir nos buscar. Vai buscar eu e você. É por isso que ele nos deixou o Espírito Santo. E ele nos selou.
Porque outrora no mundo você tinha dono, e o seu dono se chamava Satanás. Mas agora você tem um outro dono, e esse dono não abusa de você como Satanás abusava de você. Esse dono não pisa em você como Satanás pisava em você. Esse dono não faz de você capacho como Satanás fazia de você. Não. Esse dono, ele age de maneira diferente. Ele te dá autenticidade e identidade, dizendo para mim e para você: receba o meu selo, receba a minha garantia, porque ele foi para o Pai, mas ele voltará para buscar a igreja lavada e remida. O Espírito Santo é a garantia que Jesus ainda voltará para buscar a sua igreja, e o dia está próximo. Nós somos a geração do arrebatamento. Desta geração não passará. Não passará. E ele vai buscar aquele que foi selado. Se ele fala que você tem dono, que você tem autenticidade, quando você quer passar alguma coisa para o nome de outra pessoa, e essa coisa tem valor, você precisa ir no cartório. E você precisa fazer o quê? O que é que você precisa fazer, irmão? Reconhecer a firma. Quando reconhece a firma, o que é que eles fazem lá? Bate um selo, dizendo que era dele, agora é desse. Quer dizer que você tem dono. Selo é proteção. Daquilo que foi dado a você não pode ser tomado, não pode ser retirado. Lembra de Judá, que deu o selo? Aquilo que identificava ele? Isso é mensagem para outro dia. O selo não pode ser dado, não pode ser transferido. Uma vez selado pelo Espírito Santo, eu estou identificado que eu não sou daqui, que eu não faço morada aqui, mas que meu lugar está reservado no céu. Você tem um selo? Você tem a autenticidade do Espírito Santo? O Espírito Santo é a marca de Deus em nós. É a forma que Deus achou de nos marcar através dele. Mas está cheio de gente dando seu selo por causa de um momento de prazer, assim como Judá. Dando um cajado por causa de um momento. O selo é o que te identifica. E nós tivemos aqui recentemente o culto de jovens, e o tema é a sua identidade está na cruz. Se hoje o inimigo vier te afrontar, qual seria a sua reação? Porque aqueles que têm identidade firmada na cruz, aqueles que têm um selo, enfrentarão e baterão de frente. Mas os que não têm o selo, correrão de medo. Pedirão ajuda. É errado, Elias? Não. Mas uma vez que eu tenho o selo, que eu tenho dono, aquele que vem me afrontar, ele sabe. Ele sabe. Quando Deus está com seus anjos se apresentando, aparece Satanás e vai falar a respeito de Jó. Satanás conhecia a ele, sabia que ele tinha selo, irmão. O identificava. E quando Satanás se apresenta para Jó, trazendo destruição da sua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua saúde,
Jó não correu, não. Jó não retrocedeu. Pelo contrário, ele bateu de frente. Porque uma vez que eu sou selado pelo Espírito Santo, uma vez que eu sou selado com a marca da promessa da redenção, eu não posso temer as obras da carne, eu não posso temer as obras do inimigo, ainda que Satanás se levante para afrontar a mim e a você. Lembre-se de uma coisa, você tem um selo que te identifica. Você já viu, irmão, quando a polícia é parada, a primeira coisa que ele faz é mostrar sua funcionalidade, dizendo: eu sou da casa, pode ficar tranquilo, está tudo no jeito. E é isso que o Senhor está dizendo. Quando Satanás vier te afrontar, tira a sua funcional, coloca ela para fora, fala: eu sou da casa, eu tenho selo. Aqui não, diabo, aqui não, aqui tem dono, aqui tem autenticidade. Mas isso aqui é para quem tem selo, para quem tem identidade firmada na cruz, para quem não tem medo de ir para a guerra. Cadê o selo? Pergunta aí, cadê o seu selo? Com fé, cadê o seu selo? Está selado? Ou você está aberto? Tu está selado? Você já viu carta aberta, irmão? É fácil de mudar o conteúdo que está dentro dela, né? Mas se tiver selado? Elias, eu não entendi. Porque se você tiver sem selo, irmão, Satanás vai mudar todo o conteúdo que tem dentro de você. Vai mudar toda a sua história, toda a sua estrutura. Se você tiver sem selo, Satanás vai entrar e vai mudar a sua história. Tem selo ou não tem? Cadê o selo? Será que nós somos selados pelo Espírito? Ou nós não temos o selo do Espírito? E eu finalizo dizendo a respeito de chuva. O Espírito Santo também vem como chuva. Chuva representa renovação, avivamento, derramamento espiritual. Joel capítulo 2, verso 23 ao 28, 29, vai dizer que o Senhor dará em justa medida a chuva, e que Ele derramaria o teu espírito. Oséias 6, capítulo 3, vai dizer que o Espírito virá a nós como chuva. Tiago 5, 7 vai dizer: aguarda o precioso fruto da terra até receber a chuva temporã e serôdia. A chuva fala de renovação, avivamento, derramamento de poder. Porém, existem dois tipos de chuva. Existe a chuva temporã. Elias, o que é a chuva temporã? É a chuva que prepara a terra para a colheita. A chuva que prepara a terra para que você possa plantar. Que amacia a terra. E tem a chuva serôdia, que é a chuva que vem antes da colheita. E essa chuva, ela tem a característica de fazer com que os frutos amadureçam, que as folhas cresçam, desabrochem. O Espírito Santo, ele age em ciclos, assim como a chuva. O Espírito Santo, ele prepara a terra. O Espírito Santo nos prepara para que a semente possa ser plantada. O Espírito Santo, ele vai derramar chuva. E a primeira chuva que ele sempre derrama é a temporã, a que vai preparar o terreno. É por isso que não tem como iniciar o ministério de qualquer jeito. Não tem como pregar de qualquer jeito.
Não tem como cantar de qualquer jeito. É necessário que o Espírito Santo prepare a terra. E depois que ele prepara a terra e a semente é colocada, vem a chuva serode. A chuva serode é aquela que vai trazer crescimento, que vai fazer com que os frutos amadureçam. Há estações espirituais ou estações naturais na nossa vida que nós não entendemos, que nós não conseguimos compreender, mas é o Espírito Santo de Deus agindo. Sabe por que você ainda não recebeu aquilo que tu busca? É porque o Espírito Santo está derramando chuva e preparando a terra. Por muitas das vezes nós não recebemos algo de imediato, porque o Espírito Santo precisa preparar o terreno. Porque quando a semente é plantada em terreno árido, irmão, a semente não produz fruto. E é por isso que Ele não nos dá muitas das coisas no tempo que nós queremos. Porque se Ele dá, irmão, não vai produzir fruto. Não vai dar certo. Mas Ele vem e dá no momento correto. Chegará um tempo que o Senhor enviará chuva. E a chuva será para molhar a sua plantação. Para fazer amadurecer aquilo que está verde na sua vida. Para fazer amadurecer aquilo que ainda está pequeno, aquilo que ainda não frutificou. Isso é uma promessa do Senhor: derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. O derramarei, prepararei todos. A chuva descerá e todos estarão preparados. Aí eu lembro dos discípulos orando e o Espírito Santo preparando o terreno para que eles pudessem colher os frutos. Porque a promessa já havia sido feita. E o desejo era: vem Espírito Santo. Desça sobre nós, Espírito Santo. Manifeste sobre nós. Era uma promessa de Deus que o Espírito Santo desceria sobre todos. Mas antes do Espírito Santo descer, a terra precisou ser preparada na oração, no jejum, na consagração. Antes de Ele fazer, nós precisamos nos preparar. Porque o nosso problema é: queremos receber a chuva serode, que vem antes da colheita, que amadurece o fruto. Mas não queremos receber a chuva temporã, que modifica o nosso terreno para receber a semente. Que modifica a nossa terra para receber a semente. O Espírito Santo, ele age em ciclos. O derramamento de poder de Espírito é que o avivamento, ele não é por acaso. Ele é resposta de um tempo de oração. O avivamento que o Senhor prometeu a nós não é por acaso. É resposta de um tempo de oração, de um tempo espiritual que está sobre mim e sobre nós. E o Espírito Santo, ele vem de tempos em tempos. Nos prepara para que nós possamos gerar no dia da colheita. Talvez você não entenda hoje, porque você ainda não gerou. Talvez você não compreenda, porque a chuva serode ainda não chegou sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas é o Espírito Santo dizendo para mim, para você: fica tranquilo, eu só estou preparando o terreno. Fica tranquilo, eu só estou preparando a tua estrutura para receber a semente.
Fica tranquilo, eu só estou preparando a sua casa. Estou preparando você para receber a colheita que Ele irá fazer. Ainda que nós não consigamos entender, e que a chuva temporânea esteja caindo sobre nós, e passa-se o tempo, e as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Chegará o dia que a chuva seródia cairá sobre nós, e o Senhor derramará sobre nós o teu poder e o teu Espírito. Eu estou profetizando sobre esta casa, que o Senhor derramará sobre esta casa o poder do Espírito. E vai ser como o dia de Pentecostes, vai encher todos que estão assentados sobre a casa. Não haverá um que não sentirá o vento do Espírito passar. Desde o menor ao maior, o Espírito Santo tomará esta casa. Nós estamos vivendo um tempo que o Espírito Santo tem se manifestado sobre nós. E quando esse tempo chegar sobre esta casa, chegar sobre esta igreja, fica tranquilo. Não se escandalize se você vê criança sendo batizada pelo Espírito Santo. Não se escandalize se você vê velhos correndo para lá e para cá. Não se escandalize se você vê alguém falando em línguas, sendo que ele ou ela não falava. Este é o dia do cumprimento da promessa do Senhor sobre nós e sobre esta casa. Chegará um dia que Ele derramará sobre toda a carne o teu poder. Os velhos terão visão, os jovens profetizarão. Essa casa será cheia da glória do Senhor. Eu quero ser um pouco mais ousado. A glória vai ser tanta, pastora Giovanni, pastor Eliseu, obreiros dessa casa, que o culto acabará só no outro dia pela manhã, porque quem está dentro não vai conseguir sair para o lado de fora, e quem está do lado de fora não vai conseguir entrar, por tamanha glória que será derramada sobre esta casa. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, que o Espírito Santo ainda está vivo, e Ele ainda continua operando no meio de nós, Ele ainda continua fazendo as tuas obras no meio de nós. E se fosse você, começava a se preparar para receber esse poder, a se preparar para receber esta graça. Se eu fosse você, começava a se preparar, porque quando essa graça descer sobre nós, nós não conseguiremos ficar de pé, não teremos domínio sobre os nossos corpos, nós não conseguiremos nos controlar pelo poder do Espírito Santo que será derramado sobre nós. O Espírito Santo, Ele continua agindo nos dias de hoje. Que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo mais uma vez quem é o Espírito Santo. É a terceira semana que nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. E talvez você ainda não entendeu quem é Ele e qual é o seu poder. E se lhe falta entendimento,